lermos Efésios 6, a partir do versículo 10, nós iremos ali observar que o apóstolo Paulo, ele vai falar acerca das armaduras do cristão, acerca do inimigo do cristão, acerca dos combates que o cristão ele passa, acerca das oposições que o cristão ele passa nesse mundo. O apóstolo Paulo ali, ele vai comparar um soldado romano naquela época para mostrar a seriedade do cristão concernente ao reino espiritual, concernente à vida espiritual. O apóstolo Paulo ele vai mostrar em Efésios, a partir do versículo 10, que a vida do crente é combate, que a vida do crente é luta, que a vida do crente muitas das vezes consiste em renúncia, em abnegação, em abstenção concernente ao pecado. Então por isso que o apóstolo Paulo ele vai falar: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, porque a luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra Satanás, mas sim contra o diabo. Ele vai falar: revesti-vos, colocai sobre vós o capacete da salvação, o escudo da fé, que é a palavra de Deus, as sandálias do evangelho da paz. Então o apóstolo Paulo ele vai falar ali para um cristão se revestir. Por qual motivo? Porque o cristão ele está numa luta, porque o cristão ele está num combate, porque o cristão ele está tenazmente, continuamente lutando contra um inimigo. E quem é esse inimigo? Satanás, o inimigo de nossas almas. Satanás, o opositor de nossas almas. Nós temos um inimigo, nós estamos em uma batalha, nós estamos de frente numa batalha contra Satanás, contra esse inimigo que muitas das vezes quer nos desmotivar, muitas das vezes quer trazer sobre nós uma certa indiferença para com a batalha espiritual. Meu irmão, saiba que você está numa batalha, você está numa luta. A Bíblia diz para nós não ignorarmos os ardis, as setas, os bombardeios de Satanás. Você está numa batalha, você está numa luta. Satanás ele sempre com o seu arco e flecha, sempre ele tem mirado a você, e o objetivo é te matar, e o objetivo é te destruir, e o objetivo é te trazer uma certa desmotivação para com as coisas de Deus. Saiba que num culto você está numa batalha. Satanás ele quer trazer sobre a sua vida uma indiferença, uma incredulidade, uma dureza, uma certa mornidão. O diabo ele é o opositor de nossas almas. Ele é o nosso grande inimigo. E sabe qual é o mais interessante de tudo? Que ele irá lutar até o fim contra a minha vida e contra a sua vida. Ele não vai desistir de você. Ele não vai te deixar de qualquer forma. Ele vai querer te trazer desmotivação, sono, frieza. Ele vai querer que você abaixe a sua guarda, que você abaixe as suas armaduras e vá para essa guerra de qualquer forma, e lute de qualquer maneira. Saiba que você está numa batalha, você está em uma guerra, e Satanás ele vai lutar ao máximo para você pecar contra Deus, para você ir contra a palavra de Deus, contra os preceitos de Deus. Sabe qual é o mais profundo de tudo? Que nessa batalha muitos crentes, muitos cristãos estão dormindo. Nessa peleja, nessa guerra, nesse combate, tem muitos crentes que estão dormindo. É como se fosse haver uma guerra hoje dos Estados Unidos contra a Coreia do Norte. E Donald Trump, ele convoca ali o exército dos Estados Unidos. E muitos que pertencem a esse exército não vai para a guerra, fica dormindo na sua casa. E o seu país, onde ele teria ali que estar representando, lutando contra a Coreia do Norte, ele está batalhando, está numa guerra, está no combate. E ali o seu capitão está o convocando para essa guerra, mas tem muitos soldados dormindo, tem muitos soldados sonolentos, tem muitos soldados que deixaram de lado as suas armaduras, que deixaram de lado os seus armamentos, e está dormindo na sua casa.
está num sono espiritual, numa indiferença espiritual. Provavelmente é o relato da sua vida. Você nessa guerra, nesse combate, nessa luta, provavelmente está dormindo, provavelmente está sonolento, provavelmente perdeu o apetite espiritual, perdeu a motivação para com as coisas de Deus, perdeu a motivação para com a pessoa de Deus. É por isso que nós lemos aqui Romanos 13, versículo 11. Ele vai falar: e digo-vos isto, a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. É uma advertência aqui que o apóstolo Paulo, ele vai trazer à igreja de Roma. Ele vai falar assim, ó, já é hora, já é tempo, já é momento de vocês despertar do sono, de vocês acordar. Por quê? Porque a vossa salvação está mais próxima do que no princípio, que vocês ingressaram na fé, está mais próxima do que nunca. O apóstolo Paulo vai mostrar aqui, Jesus está voltando. O Filho do Homem, o Filho de Deus, está prestes de voltar. E muitos de vocês estão na sonolência espiritual. Muitos de vocês estão dormindo. É por isso que ele traz a ideia aqui: desperta do sono, acorda do sono. Por quê? Porque o Cristo está voltando, porque o Messias está voltando. O significado aqui de sono significa apatia espiritual e letargia, ou seja, indiferença para com as coisas de Deus. Provavelmente você está sendo atomado pela uma preguiça espiritual, pela uma sonolência espiritual. Provavelmente você está dormindo espiritualmente. Você perdeu o desejo pela Bíblia, perdeu o desejo pela oração, perdeu o desejo pelos cultos, perdeu o desejo pela santidade, perdeu o desejo pela convicção do pecado, perdeu o desejo pelo evangelismo, perdeu o desejo com as coisas de Deus. Provavelmente você é um soldado que está na sua cama dormindo, e está acontecendo uma guerra fora da sua casa, e muitas das vezes o capitão, que representa Jesus, está batendo lá: acorda, acorda, o diabo está fazendo você dormir, as trevas estão trazendo sonolência a você, e você está lá dormindo, e você está lá com o seu travesseiro inclinado a sua cabeça, dormindo, sonolento. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui: a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós no princípio cremos. Observa que no princípio desse culto foi direcionado aqui sobre a vinda de Cristo. Nos louvores também foi direcionado sobre a vinda de Cristo. Jesus está voltando. E qual seria uma das marcas da vinda de Cristo? Ele relata: seria semelhante aos dias de Noé. E o que tinha nos dias de Noé? Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, e logo veio o dilúvio e os levou. Ou seja, uma apatia espiritual, uma sonolência espiritual, uma preguiça espiritual estava tomando aquele povo. Uma certa cegueira espiritual estava tomando aquele povo, a ponto de eles rejeitarem o próprio Deus, a ponto de eles fazerem descaso da lei de Deus. Provavelmente é o relato da sua vida. Provavelmente aqui Deus está mostrando um relatório da sua vida. Uma certa indiferença está te tomando. Você está mais preocupado com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram, está mais preocupado com o seu carro, com a sua habilitação, com o seu trabalho, com a sua família, com o videogame, com a televisão, com o futebol, com as coisas desse mundo, com comer, como ir no Habib's, como ir no McDonald's, como ir numa pizzaria. Uma certa apatia espiritual está tomando a sua vida. E você está indiferente, você está de qualquer forma. E Deus está mostrando aqui: nós estamos vivendo o período do fim. Próximo, Jesus Cristo, Ele há de voltar. E como Ele relata em Mateus 24, estarão dois no campo, um será levado e outro ficará. Por quê? Porque o outro
estava desapercebido. Talvez você esteja desapercebido e Satanás está bombardeando a sua mente. Satanás está tomando completamente todo o seu tempo, a fim de que você não ore, a fim de que você não leia, a fim de que você não busque a Deus, a fim de que você valorize mais a televisão, mais as amizades ilícitas, a fim de que você valorize mais o celular, mais os aparelhos bobos desse mundo do que a presença de Deus, do que a pessoa de Deus. Talvez você esteja sonolento espiritual. Por isso que Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai falar: é hora de vós despertardes do sono. Observa que os discípulos, Jesus Cristo ali estava no Monte Getsemane, orando a Deus, suplicando a Deus. A Bíblia relata que, adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus Cristo ali no Getsemane agonizando, suando sangue. Jesus Cristo ali buscando a Deus com intensidade. E olha a continuação do versículo: voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse-lhes a Pedro: assim nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Jesus Cristo ali estava numa certa batalha espiritual. Jesus Cristo ali estava sofrendo dores psicológicas. Por qual motivo? Porque ele sabia que iria ocorrer a crucificação, porque ele sabia que ele iria sofrer numa cruz, que Deus o iria abandonar. E quando ele foi ter ali com seus 12 discípulos, todos estavam tomados pelo sono, todos estavam tomados por uma grande indiferença para com aquele momento relatado por Cristo alguns dias anteriores. E o que eles estavam fazendo? Dormindo. Os discípulos estavam dormindo, os discípulos estavam fazendo pouco caso da pessoa de Cristo. Estava lá o Messias, estava lá o Cristo, estava lá o líder da equipe, e o que os outros estavam fazendo? Dormindo. Tem uma frase de John Owen que ele diz assim: o cabeça da igreja não aceita membros mortos. Cristo não aceita membros mortos. Cristo não aceita membros sonolentos. Cristo, ele não aceita pessoas que estão integradas no seu corpo, que divide o seu coração com as coisas do mundo. É como o profeta Elias, ele relata os profetas de Baal. Assim diz o Senhor: se o Senhor é Baal, seguiu; se o Senhor é Deus, seguiu. E todo o povo ficou calado. Você não pode dividir o seu coração com a igreja e com o mundo. Você não pode servir a Deus e servir a Satanás. Você não pode estar firme com Deus e firme com o diabo. Ou você está adorando a Deus, ou você está servindo a Deus, ou você está servindo ao diabo. Os discípulos também, irmãos, foram atomados pelo sono, foram atomados pela sonolência. Da mesma forma ocorreu com Sansão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e mandou chamar um homem para que lhe rapar as 7 tranças de sua cabeça. Depois começou a afligi-lo e a sua força se lhe foi. Um grande homem bíblico, um grande homem levantado por Deus, um grande homem que fez feitos extraordinários no tempo dos juízes, ele acaba dormindo no colo de uma prostituta. Satanás ali utilizou aquela mulher para trazer sobre Sansão a sonolência. Satanás ali utilizou Dalila para fazer Sansão reclinar sobre os seus joelhos e dormir. Sansão ali, ele declara todo o seu segredo a Dalila. Sansão ali, ele descreve todo o segredo do seu coração a Dalila. E o que Dalila fez? Chamou os filisteus, que representa Satanás, e cortou as tranças da sua cabeça. E a Bíblia relata que logo a sua força se foi. Provavelmente está acontecendo isso com você.
Provavelmente, meu irmão, o diabo tem te enganado, o diabo tem te cegado, o diabo tem cegado a sua visão, e você está reclinando, e você está dormindo, e já faz mais de uma semana, já faz mais de um mês, que você não busca a Deus, que você não lê a Bíblia, que você não jejua, faz uma retrospectiva, uma análise da sua vida. Faz quanto tempo que você não jejua mais? Você está dormindo, meu irmão. Jesus está voltando, o Filho do Homem vem, e você está deitado numa cama, você está dormindo, semelhante a Sansão. Observe nos versículos anteriores que Sansão era um homem robusto, era um homem forte, era um homem valente, era um homem que vencia o pecado, era um homem que matava os filisteus. Mas no dado momento, Sansão, ele reclina sobre o colo, sobre o joelho de uma prostituta, e essa prostituta leva ele ao sono, leva ele à indiferença. Observe, o pecado e o diabo levam o cristão a dormir e ficar indiferente para com as coisas de Deus. Meu irmão, então, utilizando as bases, os textos que eu acabei de utilizar, saiba que quem leva o cristão a dormir é o diabo, e juntamente com o pecado. É o diabo que te leva a ter indiferença para com a Bíblia. Você não lê a Bíblia porque apenas você não quer ler a Bíblia. É o diabo que está te impedindo de ler a Bíblia. Você não tem uma vida de oração porque você não tem tempo, porque você não quer orar. Não, é o diabo que está impedindo de você ter uma vida de oração. Você não jejua porque você não consegue separar dias e horas para não jejuar. É o diabo que está te levando a não jejuar. Você está numa batalha, você está numa peleja, você está num combate. A Bíblia diz em Gálatas que a carne, ela milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, e os dois se opõem no mesmo momento. O diabo, ele lança sobre você amizades para te distanciar da presença de Deus. O diabo que te leva a ficar de uma maneira centralizada na televisão, gastando horas a fio em coisas inúteis. É o diabo que está lançando sobre a sua mente essas músicas mundanas, que não glorificam a Bíblia, que não glorificam a Deus. É o diabo. Você não está indiferente só por você estar indiferente. Você não está vivendo no pecado porque você está vivendo. É o diabo e o pecado que está por trás disso tudo. O pecado destrói, e o diabo também. O diabo adora ver uma pessoa caída. O que alimenta o diabo é o pecado. Sonolência, indiferença, frieza, sequidão, falta de apetite espiritual, falta de desejo espiritual. Isso não é normal. Não é normal. Não é normal ninguém viver dessa maneira. Não é normal você se conformar com esse estado. Não é normal. A igreja de Corinto também, o apóstolo Paulo vai relatar: por causa disso há entre vós muitos fracos, enfermos e muitos que dormem. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de baderna, uma igreja que convivia com o pecado, uma igreja que tinha uma certa indiferença para com Cristo, uma igreja que tratava os dons, a ceia, de uma maneira distorcida. E o apóstolo Paulo aqui vai exortar severamente a igreja de Corinto, dizendo: por causa disso, por causa do quê? Por causa do pecado, tem muitos que dormem. É o pecado que está te impedindo de viver para Deus. É o pecado oculto, é semelhante a Cã, porque Israel não venceu Ai, porque Israel não trouxe ali a vitória, porque Israel não prosperou em Josué 7, porque havia pecado oculto, porque havia pecado encoberto, porque havia pecado ali que estava impossibilitando da bênção de Deus ir sobre o povo, da bênção de Deus proliferar sobre a descendência do povo.
maior indiferença, é o pecado que está te destruindo. E por conta disso você está dormindo. Por conta disso você não sente a convicção da vinda de Cristo. Por conta disso aqui, quando é anunciado que Jesus está voltando, você fica de qualquer maneira, você fica de qualquer forma. Quando aqui é anunciado sobre as evidências, a marca do fim, como Mateus 24 vai relatar, você fica indiferente. Você não sente pesar, você não chora na presença de Deus, você não se humilha na presença. É porque tem pecado oculto, porque tem pecado encoberto. Não é normal você viver dessa maneira. Não é normal você se comportar sempre desse jeito, sempre dessa forma, sempre ter as mesmas atitudes, sempre ser frio, sempre ser seco, nunca evangelizar, nunca testemunhar da fé. Isso não é normal, você está dormindo. Você está dormindo. Rebene Hill, ele vai falar assim, no livro Porque Tarda um Pleno Avivamento: uma grande parte da igreja de Jesus Cristo está num grande quarto e existem cristãos ali dormindo. E está indo pessoas a bater nessa porta, dizendo: acorda, acorda, vocês não podem ficar dormindo. Mas logo eles reclinam a cabeça e retornam a continuar dormindo. Você não demonstra que você captou a palavra de Deus, que você entendeu a palavra de Deus nessa noite somente no culto. É prática de vida. David Wilkerson, em um dos seus sermões, ele começa a chorar dizendo assim: vocês são idólatras, vocês são idólatras, vocês são idólatras. Aí todo mundo fica de maneira, de uma cara meio perguntando, com ponto de interrogação: sabe por que vocês são idólatras? Porque vocês valorizam mais a televisão, e quando vocês saírem daqui, vocês vão se entupir de televisão. Severamente David Wilkerson estava advertindo aquela igreja, e nessa noite o Espírito Santo, ele está nos advertindo. E como diz Hebreus, Deus exorta e repreende todos aqueles que ele ama e tem por filho. Como Gabriel esteve pregando aqui no domingo passado, a igreja de Sardes, o que está acontecendo com a igreja de Sardes? A igreja de Sardes estava também morta. Jesus vai falar assim: vocês têm nome de que vive, vocês têm nome de que evangeliza, vocês têm nome de que ama Deus, vocês têm nome de que pratica as obras de Deus, entretanto, vocês estão mortos. Talvez você tenha título de cristão, título de homem de Deus, título de mulher de Deus, mas sua vida espiritual está morta, completamente morto. Você não pratica mais o que Pedro diz: crescer na graça e no conhecimento. Está completamente morto, completamente indiferente. É a igreja de Sardes. Jesus, ele vai falar assim: vocês têm nome de que vives, mas está morto. Já parou para a seriedade que há nisso? A profundidade que há nisso? Sono, frieza, indiferença, era o que estava tomando a igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreve essas coisas: diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheça as tuas obras, tem nome de que vive, mas está morto. É semelhante ao ímpio. O ímpio, ele diz que está vivo, mas na verdade ele está morto. Por quê? Porque fora de Cristo todos estão mortos em delitos e pecados. Fora de Cristo ninguém está vivo. Fora de Cristo ninguém está feliz. Fora de Cristo ninguém está em paz. Fora de Cristo ninguém é satisfeito. Fora de Cristo ninguém é pleno. Então a Bíblia mostra que o ímpio, ele está morto em ofensas e pecados. Já parou para pensar? Você ser um cadáver andando? Você está andando, você tem nome de que vive, mas você está morto. Morto. O morto, ele come, o morto se movimenta, o morto ele bebe, o morto ele fala. Não, por quê? Porque ele está morto. Provavelmente é o relato da sua vida. Sabe por que você não busca Deus? Sabe por que você não lê a Bíblia? Porque você não ora, não evangeliza, não confia plenamente em Cristo? Porque você está morto. Morto.
game over, morto. O pecado te matou, o pecado te cegou, o pecado te enganou, o pecado, ele te deu um nocaute, e com isso você morreu, definhou, perdeu o apetite espiritual, perdeu. A Bíblia diz assim, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantares do seu sono, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços e em repouso. Preguiçoso! É como se Deus estivesse repreendendo nós aqui nessa noite. Até quando você vai viver assim? Até quando você vai ficar deitado na sua cama assistindo Big Brother? Até quando você vai gastar tempo com Pânico na TV? Até quando você vai gastar tempo vendo o Facebook, WhatsApp, Instagram? Até quando você vai viver da mesma maneira, da mesma forma? Até quando? É o que Provérbios diz, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Até quando, meu irmão, você vai ficar nessa indiferença? Até quando você vai relativizar o seu pecado? Até quando você vai viver da mesma maneira? A Bíblia diz que no juízo final, muitos irão dizer, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônio. Então Jesus irá dizer abertamente, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos reconheço. Você já parou para pensar? Você chegar no juízo final, no julgamento final, e dizer, mas Senhor, eu louvei hinos bíblicos, eu escutei palavras bíblicas, eu renunciei ao falso evangelho, mas você nunca me amou. Meu irmão, cristianismo envolve sentimento. Se você não tem um sentimento verdadeiro para com a pessoa de Deus, você não pode se considerar cristão, você não pode se considerar salvo, regenerado, você não pode. E uma preguiça, uma sonolência está tomando a sua alma. A Bíblia diz, a preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem padecer de fome. O preguiçoso, o sonolento, ele passa fome. Você está passando fome espiritual, você está querendo a paz, você está querendo a alegria, você está querendo o amor, você está querendo usufruir da presença de Deus, como outrora você já usufruiu. E por que você não tem usufruído? Porque o sono tem te tomado, porque a preguiça, ela tem te tomado. A Bíblia diz, não ames o sono, para que não se empobreças. Tessalonicenses diz, assim pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Está na hora de você acordar, está na hora de você despertar, está na hora de você renunciar ao pecado, está na hora de você deixar de ser orgulhoso, deixar de ser soberbo. Não é normal essa vida que você está levando. Não é normal você orar uma semana e ficar outra semana sem orar. Não é normal, já faz quanto tempo? Faz uma análise aí, quanto tempo, muito tempo que você não jejua. Não é normal ficar sem jejuar, irmão. Não é normal você ficar sem ler a Bíblia. Você já tem quantos anos aí? Nunca leu a Bíblia inteira, não conhece nada da Bíblia. Isso não é normal. A Bíblia diz, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vede prudentemente como andeis, não como necios, e sim como sábios, remindo os tempos, porque os dias são maus. Aqui é um chamado de Deus, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá, e Cristo te iluminará. Desperta, meu irmão, desperta, minha irmã. Uma das características do cristão que está crescendo na graça e no conhecimento é ter fome por Deus, é ter sede por Deus, é ter necessidade por Deus. E você sabe que você não tem tido apetite espiritual. Por quê? Porque você está dormindo, você está sonolento. Não é normal essa vida que você está levando. Eu repito mais uma vez, não é normal essa indiferença. É o que Jesus ele fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne, ela é fraca. Sua carne é fraca, você é fraco, você não pode nada fora de Cristo.
Você não consegue nada fora de Cristo. Você é um fracassado fora de Cristo. Você precisa despertar do sono. Você precisa se levantar novamente, se reerguer novamente. É como Deus ele vai exortar as igrejas de Apocalipse. Ele vai falar assim, ó: lembra-te de onde tu tem caído e volta-te ao primeiro amor. Está na hora de você voltar ao primeiro amor. Está na hora de você voltar a realizar aquilo que você realizava antes. Você orava mais do que você orava hoje. Você jejuava mais antes. Você lia mais antes. Você tinha mais amor por Deus antes. Você tinha mais necessidade por Deus antes. Como eu disse, meu irmão, vida espiritual e o verdadeiro cristianismo, ele consiste em sentimento. O que te motiva a ler a Bíblia? O que te motiva a orar? O que te motiva a jejuar? Será que é semelhante aos fariseus? Os fariseus faziam para ser vistos pelos homens. Os fariseus faziam tudo isso para ser reconhecido pelos homens. Mas o verdadeiro cristão não. Ele faz porque ele ama. Ele faz porque ele gosta. O que leva ele a buscar Deus não é para mostrar para outras pessoas, não é para que outras pessoas vejam, não é isso não, é o sentimento, é o coração dele que foi mudado, é a mente dele que foi mudada, transformada, recebeu o Espírito de Deus, a luz do Evangelho. Então isso o motiva, e o motiva por qual motivo? Por obrigação? Não, mas por prazer, por alegria, por amor. Isso motiva um cristão. É como o Jonathan Edwards, ele diz que a verdadeira religião, que o verdadeiro cristianismo consiste em emoções. Um verdadeiro cristão, ele vive sempre ali entusiasmado, sempre necessitado pela presença de Deus. O que está faltando na minha e na sua vida é a presença de Deus. A grande causa de você estar vivendo essa miséria, essa desgraça, esse infortúnio, é falta da presença de Deus. E por que Deus ele não vem? Por que Deus ele não se revela? Porque pediste e pedides mal, para gastardes em vossos deleites. Tem uma condição para a presença de Deus sim, para a glória de Deus sim. Qual é? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, na qual tu não sabes. É falta da presença de Deus. É falta da presença de Deus. Por isso você está vivendo essa sonolência. O verdadeiro cristianismo consiste em emoções, em sentimento, em desejo, em anelo ardente pelo Criador. Olha essa declaração linda do salmista: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma ela anseia por ti, ó Deus. Minha alma ela tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei face a face a Deus. A alma do salmista, o corpo do salmista, a mente do salmista, os olhos estavam tão voltados para a pessoa de Deus que ele declara: eu tenho sede por Deus, eu tenho necessidade por Deus. Assim como aquela corça, ela está jorrando água, assim é a minha alma, assim é o meu sentimento, assim é os meus, tem sede por Deus, vontade por Deus. Isso mostra, irmãos, que aquele salmista estava vivo espiritualmente, ele estava acordado espiritualmente, ele tinha sede por Deus. Ele declara novamente: ó Deus, tu és o meu Deus, ansiosamente te busco, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde há água. Olha que declaração fantástica, profunda. Ele declara: a minha alma, ela te busca ansiosamente. Sabe quando você está ansioso para comer, para beber, ou qualquer outra necessidade física? Não te bate ansiedade? O salmista está dizendo assim: a minha ansiedade é por Deus. A grande ansiedade que bate na minha alma é por Deus, é pela pessoa de Deus. Aí ele fala: desejo como uma terra seca. Quem tem planta aqui sabe que essa planta precisa de água. Ele diz assim: como aquela terra
está precisando de água. Assim é minha alma, ela precisa de Cristo, ela precisa de Deus. Seja humilde nessa noite, reconheça que a sua alma, que a sua vida, ela precisa de Cristo, ela precisa de Deus. Fora de Cristo sua vida não tem sentido nenhum, fora de Cristo você não é nada, como eu disse, fora de Cristo você vai continuar sendo a mesma pessoa. Salmos também relata o Asaf dizendo: a quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra quem o deseja além de ti. Olha que declaração tremenda, fantástica. Ele declara: quem tenho eu no céu além de ti, Deus, e quem tenho eu na terra que deseje mais do que a ti. E como você vai comprovar que você ama Deus? Você ama Deus, você deseja Deus, você tem necessidade por Deus, você quer a pessoa de Deus, você chora na presença de Deus. O que Deus é para você? O que Deus significa para você? Quais as expressões que você usa diante de Deus? Qual é a necessidade externa e interna que você tem de Deus? Qual que é? Você ama Deus? Você quer ansiosamente a Deus? Você deseja Deus? Você quer a pessoa de Deus? O que Cristo é para você, meu irmão? O que o culto significa para você? O que a Bíblia significa para você? São declarações vislumbrantes. Ansiosamente eu desejo por ti. Quem tenho eu na terra senão a ti? Jesus Cristo disse: bem-aventurados limpos de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Sabe por que a presença de Deus não vem de uma maneira mais iminente sobre a sua vida? Seu coração não é limpo, seu coração é inundado com as coisas do mundo, seu coração é totalmente voltado para com as coisas do mundo. É um coração que é dividido entre Deus e o mundo. Deus não pode se revelar, por quê? Porque Deus, Ele é santo. Olha que declaração fantástica também, Ele declarando: quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. São declarações que a gente não encontra mais na igreja de hoje. Por quê? Porque as pessoas estão mais preocupadas com as coisas dessa terra, estão mais preocupadas com as coisas dessa vida. Sua oração é centralizada no quê? É petição em cima de petição. É uma oração quebrantada, é uma oração semelhante daquele publicano que foi na monte orar: tem misericórdia de mim, por quê? Porque sou um homem pecador. É uma oração quebrantada, voltada a Deus. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado Deus não desprezará. Um coração quebrantado. Então ele relata: quanto amo a tua lei. Ele poderia dizer assim: quanto amo a minha esposa, quanto amo meu filho, quanto amo a minha casa, quanto amo essas coisas. Mas ele declara isso, ele declara não. Ele declara: quanto amo a tua lei, e nela medito de dia e de noite. Uma das marcas do cristão: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque eles serão fartos. Sabe o que significa isso? É fome por Deus, é sede por Deus, é necessidade por Deus, é sua alma ser surprida somente em Deus, é você receber o alívio, o descanso, a paz somente em Deus. E por conta disso você irá buscar, você irá se entregar, você irá viver completamente voltado a isso. É uma pessoa que tem necessidade pela oração, que não passa um dia sem orar, que não passa um dia sem meditar nas Sagradas Escrituras, que não passa uma semana, um mês sem jejuar, sem evangelizar, sem testemunhar da fé. Fome e sede de justiça. Observe: quem está acordado espiritualmente ama as coisas espirituais. Oração, leitura, jejum, e não faz isso por fazer, mas faz de coração, empenha todos os sentimentos a isso. Empenha todo o sentimento a isso.
Quem está acordado espiritual se humilha diante de Deus. Quem está acordado espiritual reconhece o seu pecado. Quem está acordado espiritual perdoa. Quem está acordado espiritual não guarda mágoa, não guarda rancor, não guarda intriga, não tem inimizade, não tem contenda. Quem está acordado espiritual perdoa, como eu disse, ama. Quem está acordado espiritual tem uma grande necessidade de levar outras pessoas a Cristo. Quem está acordado espiritualmente ama a lei de Deus, ama o culto, ama a comunhão, ama os irmãos. Quem está acordado espiritualmente ama a oração, ama a leitura, ama o jejum, ama a santidade, ama a pureza, ama a piedade, ama amar o próximo. Não é obrigação, não é algo farisaico, não é algo religioso, não. Ele ama. Se você não está enquadrado por dentro disso, você está dormindo espiritualmente. A Bíblia nos aconselha: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus, para louvar a pessoa de Deus, para bendizer a pessoa de Deus. Você está vivo, está respirando, seu coração está batendo, você está tendo uma perfeição nos seus membros para a glória de Deus. Você deve viver para a glória de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: o meu viver é Cristo e o morrer é ganho. Mediante a tudo isso que eu falei, meus irmãos, nós devemos, como Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É despertar do sono e viver para a glória de Deus. É despertar do sono e retornar às primeiras obras. Deus vai falar: tenho algo contra ti. O quê? Que deixou o seu primeiro amor. Provavelmente você deixou o seu primeiro amor. Você deixou aquela paixão, aquele entusiasmo, aquele amor. Você perdoava com facilidade. Você lia a Bíblia com facilidade. Você orava com facilidade. Mas com o passar do tempo, o pecado ele te cegou. O pecado ele te enganou. E o pecado te trouxe morte. E o pecado te trouxe sono. Encurva sua cabeça nesse momento. Vamos orar a Deus. Fale com Deus nesse momento. Agora é um momento muito oportuno para você falar com Ele. Fala: Deus, quebranta o meu coração, Senhor. Meu coração é duro. Meu coração é orgulhoso. Meu coração é soberbo. Meu coração muitas das vezes é indiferente. Eu escutei essa palavra, mas só que o sono ele continua, a dureza ela continua, a incredulidade ela continua. Meu irmão, a vida eterna é esta: que conheçamos a Deus e a Jesus Cristo como verdadeiro e a Jesus como o enviado de Deus. Vamos orar a Deus nesse momento, amém? Fale com Deus, se expresse para Ele nesse momento, amém?